sequência ao nosso curso, temos mais uma vez o prazer de ter conosco o Dr. Carlos Alberto Davos Maluf, para continuar agora a segunda parte da palestra sobre contratos em espécie. O Dr. Maluf dispensa, na verdade, apresentações, até porque na última aula todos já viram aí o seu profundo conhecimento sobre o código, mas só para relembrar, e aqueles que não estiveram presentes na última aula, o professor Maluf é livre docente de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor associado do Departamento Civil, com inúmeras obras publicadas, trabalhos importantíssimos aí a respeito do direito civil. Nós estávamos até conversando, uma das incumbências que ele teve de enorme relevância é a atualização do curso de Direito Civil do professor Washington de Barros Monteiro, e que agora, no dia 10 de maio, já sai, já começa a colocar no mercado o Direito das Coisas. É um livro, um trabalho realmente de fôlego, porque aqui tem muitas coisas novas no código, capítulos que nem mesmo existiam no código anterior. O Dr. Maluf está inovando, é um trabalho de muita responsabilidade. Sobre também sobre a transação, né, que é uma série, uma indicação grande aqui, nós falaremos hoje também. O Dr. Maluf tem um trabalho muito importante. Mas, então, na última aula, na semana passada, nós interrompemos a aula na questão do depósito. Então, o Dr. Maluf iniciará a aula de hoje a partir desse tema e seguindo até o final do capítulo dos contratos em espécie. Vamos falar com o professor Maluf. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. É uma grande honra para a Associação dos Advogados. Eu com esse microfone aqui. Boa noite a todos. Desculpe se eu estou um pouco afônico, porque eu tive palestra ontem à noite, dei aula de manhã, eu estou tentando me poupar, né? Mas com o microfone ajudou bastante. Na última aula da palestra, nós paramos no contrato de depósito. Hoje, evidentemente, eu vou falar dos contratos, vou dar mais ênfase naqueles contratos de direito civil. Por quê? Porque as pessoas devem ter percebido pelo novo código que o legislador trouxe do Código Comercial para o Código Civil vários contratos, comissão, agência de distribuição. Então, isso não é direito civil, mas eu vou enfrentar, não de forma tão profunda, como eu vou enfrentar os novos contratos de direito civil nominados, tipificados, como, por exemplo, transporte, isso sim é direito civil, e corretagem. E comissão e agência de distribuição se demais direito comercial. Então, eu vou me aprofundar realmente naquilo que interessa ao direito civil, transporte e também a corretagem. Se bem que isso, a justiça já tinha se pacificado na questão da corretagem, mas hoje, pelo menos, nós temos esse contrato do Código Civil brasileiro. Então, quando nós falamos do depósito, eu parava em expulsão, se não me falha a memória, na questão do depósito ou necessário, se o depósito tem que ser gratuito ou oneroso, que é da essência do contrato de depósito ser gratuito. Quando eu digo que é da essência do contrato, porque em sã consciência, quando o senhor se hospeda em algum hotel, ninguém vai colocar o hotel, vou se hospedar no Copacabana na Paz, não vou me hospedar no Copacabana e colocar minha mala no hotel lá. Presume-se a presunção é que a bagagem vai acompanhar o hóspede. Então, evidentemente que aí, o depósito sendo gratuito, o legislador de 2002 manteve a regra do Código de 16. Então, não vamos meter a isso, quer dizer, não houve essa alteração, só estou dizendo a novidade daquilo que interessa, daquilo que mudou. Porque, como eu disse, isso aqui não é aula de direito civil, é mostrar as novidades daquilo que houve mudança para melhor ou para pior, se houve retrocesso ou não. Então, na questão do depósito, o legislador de 2002 manteve aquela regra famosa de que o contrato teria que ser gratuito. Ele poderia ser oneroso, poderia até ser oneroso, mas a essência do contrato de depósito é realmente o contrato ser gratuito. Eu só vou começar falando dos artigos novos, quer dizer, a partir dos artigos que os senhores se identificarem na matéria, começa então a partir do artigo 627 do novo Código Civil, né, que era o antigo artigo 1265, né, do Código Civil de 1916. Estou tentando corresponder para os senhores se identificar na matéria. Da grande novidade que nós teríamos aqui, que mereceria algum comentário antes de nós passarmos para o mandato, porque no mandato nós temos assuntos muito importantes, né, no depósito, só para encerrar, a questão da responsabilidade. E aí, aquele grande problema que nós temos hoje nos bancos. O senhor sabe que os bancos hoje não aceitam mais cofre de aluguel. O senhor sabe que não existe mais. Em São Paulo, você não consegue colocar dólar ou joia em cofre, porque ninguém sabe o que tem dentro.
Quando havia aqueles assaltos, né, aí vinha o cliente e falava, eu tinha aí 50 mil dólares, você tinha 50 dólares. Então os bancos passaram a aceitar, porque não tinha seguro, porque eu não sei o que tinha naquela caixa preta ou cinza do banco. Hoje, dificilmente alguém consegue cofre de aluguel. Na cidade de São Paulo, com 10 milhões de habitantes, tem 2 ou 3 bancos que tem na cofre de aluguel. Não tem. Tu não tem que deixar debaixo do colchão, por uma série. Mas por que aconteceu tudo isso? Justamente, primeiro porque seguro, não havia seguro, nós vamos falar de seguro hoje. Como é que vai fazer seguro se não sei o que tem dentro? Iria ser uma grande fortuna. Então, por isso, não houve modificação. Mas aí a legislação é específica, eu não quero me deter sobre isso, mas, por exemplo, era um contrato de depósito? Claro que sim, porque na verdade havia um contrato de locação para coisa, assinava-se aquele contrato, mas na verdade então aí não era gratuito. Nesse caso era oneroso, porque eu pagava. Era um valor irrisório, mas eu pagava. E precisava ter aquelas exigências, precisava ser correntista, precisava ter um certo saldo bancário para se obter uma caixa, né, como se fosse armário de clube. Né? A gente entra na frente, depois de 10 anos, você consegue um armário de clube. Mais ou menos a regra do depósito do banco, da caixa de aço do banco. Então, o senhor sabe que hoje eu não vou encontrar. Então, basicamente, o que eu queria falar do depósito, para não perdermos tempo com esse contrato, né, basicamente é isso. Quer dizer, o acessório segue o principal. Se eu vou me hospedar no hotel, a presunção que se houve roubo, se eu deixei sobre a guarda do hotel, a responsabilidade se diz do hotel. Olha, se tem aquele aviso, né, o hotel não se responsabiliza por valores deixados, e o camareiro vai lá e furta 10 mil reais, o hotel não vai se responsabilizar por aquilo. Bom, por que o senhor não alugou o cofre? Ou então, pelo menos, tinha o cofre dentro do quarto, o senhor viesse buscar a chave. Mas essa responsabilidade não pode assumir. Nada a ver, por favor, nada a ver ao confundir com a história de deixar o carro no estacionamento, que aí e o motorista dá uma volta, porque não é depósito. Aí estão pagando para o estacionamento do veículo, e se houver batida, se alguém. Aí o problema da responsabilidade do dono do estacionamento por culpa inteligente e vigilante. Quer dizer, em escolher mal seu funcionário e ter vigiado. Para aquela não tem nada a ver uma coisa com outra. Você contrato de depósito é completamente diferente. Passando agora ao outro contrato, quer dizer, na sequência, o mandato. O mandato, o que eu quero dizer aos senhores, já no artigo 653, era aquela famosa, 654, perdão, era aquela famosa questão do reconhecimento da firma. O senhor sabe, todos nós advogados aqui, militantes, sabemos que estamos dispensados hoje de reconhecermos a firma, né, do cliente nos processos judiciais. Não há mais necessidade. E aquela dúvida, mas isso já que na reforma do Código de Processo Civil isso se estancou, não há dúvida que eu não preciso reconhecer. Mas, para certos atos da vida civil, precisava ou não reconhecer a firma. Então, se eu ia representar um condômino numa assembleia, eu precisaria reconhecer a firma? Sim, precisaria reconhecer a firma. Mas o Código de 16, no artigo que se referia ao artigo atual 654, ele não falava nada. O Código Novo já diz explicitamente, no parágrafo 2º do artigo 654, o seguinte: o terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Explicitamente, mas aquela dúvida que nós tínhamos no Código 16, agora não há dúvida não, eu tenho que reconhecer a firma sim. E dá falsificação, etc. Então, os senhores, por favor, não compareçam a uma assembleia de condôminos sem a firma reconhecida, senão poderá haver impugnação desse voto, poderá votar. Então, aqui uma novidade importante, que eu quero ressaltar aos senhores, da firma reconhecida, repito mais uma vez a exaustão, somente naqueles atos que não dizem respeito a fins judiciais. Deixar bem claro isso, para fins judiciais está dispensado o reconhecimento da firma. Artigo 657, o legislador disse o seguinte: a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Vou repetir. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Por que o legislador foi explícito dessa forma? A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Sabe por quê? O senhor se lembra quantas vezes a pessoa iria lavrar uma escritura pública de um imóvel? E é ato solene, e eu preciso que a presença do ato de escritura pública. Aí chegava a pessoa com uma procuração por instrumento particular. Evidentemente que o tabelião não lavrava. Não, eu tenho que ter um instrumento público para lavar a escritura de vez em quando, porque o ato é solene,
o Código Civil é claríssimo, que ele é da essência do ato do instrumento público. Nesse caso, evidentemente, que a população só poderá ser do instrumento público. Mas aqui o legislador, para não deixar dúvida, não estou defendendo aqui o legislador, porque eu já tenho criticado bastante o Código, ele diz com todas as letras: a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Em outras palavras, se o ato é da essência do ato da escritura pública, né, pela lógica de raciocínio, logicamente não há como fugir dessa lei. A população só seria por escritura pública, por instrumento público. É a mesma, isso é evidente que não pode ser de outra forma. Agora, deixar bem claro aos senhores: existem certos atos da vida civil que não admitem procuração. Por exemplo, o testamento, ato personalíssimo. Vocês podem até se casar por procuração. Pode estar na Nova Zelândia, não dá procuração para alguém se casar. Mas não pode fazer o testamento, ato personalíssimo, e não posso delegar para ninguém o ato pessoal. Então, no caso do testamento, está excluída a possibilidade de procuração. Deixa bem claro isso, que o ato é personalíssimo. Artigo, quando diz aqui, não se admite mandato verbal, quando o ato deva ser celebrado por escrito. É óbvio que existem certos atos na vida civil que só pode ser por escrito. É óbvio. Existem alguns atos, não, mesmo atos relevantes, né? Nós conhecemos, eu conheço vários casos de contrato de locação que não tem contrato. Verbal foi eficaz, se prova como esse contrato. Pelos recibos, pelo pagamento, conheço várias pessoas que têm contrato de locação verbal. É uma temeridade, mas existe. Mas existem certos atos da vida civil que não tem jeito de não ser por escrito. Existe contrato verbal, por exemplo, né, de venda mesmo, né? Existe isso, tem que fazer o instrumento público, ou pelo menos o contrato preliminar, ou pelo menos o recibo de sinal de pagamento. Fechado, mas, né? Ou então pelo menos o recibo de que pagou o preço. Isso já é início de prova. Né? Isso é início de prova. Fala que o legislador, quando diz que não há possibilidade do contrato verbal, é tudo aquilo que a gente sabe que só pode ser por escrito. E o legislador aqui foi explícito. Só dizer, mas isso é óbvio, mas o legislador tem que explicitar. Porque, como disse o professor Miguel Reale, não havia preocupação daqueles que fizeram o código de inovar. O código é uma coisa consolidada. E o que era bom foi copiado do Código 16 e foi traduzido do Código Italiano. Não havia preocupação, ninguém estava defendendo uma tese de cátedra de livre docência, não. Isso aqui era o Código Civil para ser lido por 100 milhões de pessoas, ou seja, da forma mais inteligível possível, para atingir, não vou dizer qualquer leigo, mas a pessoa que lê aquilo de inteligência mediana e de um certo estudo, grau que vai ler aquilo vai entender. Então, essa foi a preocupação do legislador, de ser claro, o claríssimo, dizendo o óbvio, mas que esse óbvio tem que estar na lei civil. Parágrafo único do artigo 658 mereceria algum comentário. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato, sendo esse omisso será determinado pelos usos do lugar ou na falta desse por arbitramento. Isso não tinha no Código de 1960. Então, eu vou repetir aqui esse parágrafo, isso é novidade, né? Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo esses omissos, será ela determinada pelos usos do lugar ou na falta desse por arbitramento. Então, claro, no determinado desse artigo. Artigo 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Interessante essa questão. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se esses os ratificar. Aqui eu quero abrir um parênteses importantíssimo, por causa da questão da diferença entre o ato nulo e o ato inexistente. Existe diferença, já vou explicar por quê. Tenho visto várias decisões, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, declarando que o ato praticado por um diretor que não tinha poderes para assinar é ato inexistente e nulo. Sabe por quê? Não é nada jurídico. Não é que a população tinha um vício. O ato não, é um nada jurídico. E ele não foi desconstituído porque ele não era, ou não era diretor, ou então, por exemplo, se o estatuto da empresa dizia que tinha que ser assinado por 2 diretores e foi assinado por um, o ato é considerado inexistente. E um outro acórdão da palavra do saudoso desembargador Walter Moraes, que foi professor da Faculdade de Direito também, é interessantíssimo, da questão da doação inexistente. Por que a doação inexistente? Porque alguém
tinha dado poderes para outro para fazer uma venda do imóvel. E a pessoa vai fazer uma doação. Ele tinha poderes para vender, que era título oneroso, não para doar. Doar é título gratuito. O Walter Moraes disse, agora entendeu que a doação era inexistente, não era nem nulo, porque não tinha poderes, extrapolou. Como se fosse um mandatário aparente, a famosa teoria da aparência, tão desenvolvida somente na Alemanha, né? Começou na Itália. E aqui no Brasil nós temos uma obra específica do professor Fábio Maria de Matias sobre aparência e representação, onde ele aborda essa questão do mandato aparente. E o senhor se recorda, eu cheguei a falar, eu não falei sobre o direito das coisas aqui, mas existe um artigo no Código de 16, o artigo 640, que foi repetido pelo Código de 2002, interessantíssimo, diz o seguinte: presume-se mandatário comum o condômino que, sem oposição dos demais, administrar coisa comum, o mandato tácito. O que é o mandato tácito? Quer dizer, sem oposição dos demais, o condômino, isso acontece muito em fazenda, onde um administra a fazenda de 5. Um é médico, outro advogado, dentista. E aquele que é agricultor, que mora no interior, e presta conta dos seus irmãos, ou primos, ou tios, ou avós, ou pais, etc. Só que não tem mandato, não, é tácito. Então, o Código Civil de 16, o Código de 2002, repetiu a regra. Presume-se mandato tácito daquele que presume-se, o mandatário tácito, aquele que, sem oposição dos demais, administrar coisa comum. É caso típico de mandatário e não havia oposição. Recebe aluguéis, recebia arrendamento, dava quitação de venda de gado, de boi, de café, etc. E como se tivesse a procuração. Os outros agora não poderão reclamar, porque eles deviam ter feito antes. E essa questão é interessante porque, certa feita, um senhor viúvo havia recebido por herança de sua mulher por meação um imóvel com mais 3 filhos. E ele administrava o bem comum de todos os filhos, por temor reverencial e por respeito, nunca se prometeram na vida do pai. Ele recebia os aluguéis, né? Dava quitação para o inquilino. Não obstante, assim que o pai faleceu, os filhos, nós não reconhecemos essa alocação, porque o papai sozinho não poderia dar quitação. Não, senhores, mandato tácito. Durante 20 anos ele administrou sem oposição dos senhores. Agora você não pode querer mudar a regra do jogo agora. E o inquilino ganhou porque os filhos queriam denunciar a alocação. Eles não reconheceram essa alocação e vamos denunciá-la. Não sei o médico, não fui advogado, conheço o acordo. Interessantíssimo, caracterizado o mandato tácito. É sem oposição. Dizer que tem notificado ao próprio pai. Não, o senhor é dono de metades, não de 100%. Ele foi receber, ele foi dando quitação. Então, é o problema da aparência, e isso tem valor jurídico. De repente, eu não posso mudar o meio do caminho, eu posso alegar por própria torpeza, porque eu aceitei, não houve interpelação. Bom, mas prosseguindo aqui, os atos praticados que não tenham mandado ou sem, é exatamente isso que eu estou me referindo aos senhores, quer dizer, no caso de não ter, e depois poder ratificar, inclusive aqueles que não foram praticados, salvo se eles ratificaram. Por que eu falei do negócio inexistente? Porque exatamente nesse acordo, cujo relator foi o Walter Moraes, era um caso típico de doação inexistente, porque a pessoa recebeu a procuração para vender, não para doar, e vender uma coisa, receber dinheiro. Gratuitamente não, era título gratuito. E vi outro acordo do Superior Tribunal de Justiça dizendo que o ato era inexistente, que foi assinado porque não tinha poderes. Precisava 2 diretores, um só assinou. Então, também na seriedade, que está tomando corpo essa distinção entre o ato inexistente e o ato nulo. Prosseguindo, o artigo 663. Sempre que o mandatário estipular negócio expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. Aqui, logo mais, quando nós estivermos estudando a comissão, embora seja estudo de direito comercial, você não vê a diferença entre o mandato e a comissão. Porque o mandatário, ele age em nome do mandante, e o comissário age em nome próprio. É interessante essa distinção. Ele age... Tanto que fica aquela discussão, qual a natureza jurídica do mandato? É ato unilateral, é bilateral imperfeito, porque só surte efeito para um do mandatário? É interessante essa questão. Se ele é gratuito, se ele é oneroso, o que prepondera na natureza jurídica do contrato de mandato? E o artigo subsequente, o artigo 664. O mandatário tem o direito de reter do objeto da operação que lhe foi cometida quanto base para o pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do mandato.
Aqui, mais ou menos, é aquilo que o legislador de 16 falava no artigo 1315, só que falava de direito de retenção. Exatamente o direito de retenção. O legislador modernizou apenas a expressão, mas a finalidade é a mesma. Então, não vou me deter nesse comentário, porque sem novidade, apenas mudou de direito de retenção, dizendo aqui, terá o direito de reter, em vez de retenção de reter, no objeto da operação, sem comentários maiores. Prosseguindo as obrigações do mandatário, o que mereceria aqui algum comentário, que é a novidade, é o artigo 671. Se o mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante, comprar em nome próprio algo que deverá comprar para o mandante, por ter sido expressamente designado no mandato, terá esta ação para obrigá-lo à entrega da coisa comprada. Vou repetir. Se o mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante, comprar em nome próprio algo que deverá comprar para o mandante, por ter sido expressamente designado no mandato, terá esta ação para obrigá-lo à entrega da coisa comprada. Isso aqui em direito penal chama-se, né, outra coisa, né? Não dizer que se vai ficar, não vou nem comentar, porque é tão óbvio a novidade e, aliás, bastante salutar. Porque isso acontece com muita frequência, né? Todos nós já tivemos vários casos aí na nossa advocacia. Artigo 672. Sendo dois ou mais os mandatários nomeados do mesmo instrumento, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, nem especificamente designados para atos diferentes ou subordinados a atos sucessivos. Se os mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo ratificação que retroagirá a data do ato. Isso todos nós somos catedráticos nesse assunto. Independentemente da nomeação, isoladamente, conjunto, etc., etc., não esqueça qualquer comentário, né? Prosseguindo, já na extinção do mandato. Aqui temos algumas novidades importantes. Artigo 683. Quando o mandato contiver causa de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagará perdas e danos. Interessante esse artigo, hein? Quando o mandato contiver a causa de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagará perdas e danos. E artigo subsequente, o 684. Quando a causa da irrevogabilidade for condição do negócio bilateral ou tiver sido estipulado no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz. Vocês estão percebendo que o novo código adotou essa terminologia de ineficácia, né? Coisa que o código de 16 não fazia. Como pode ser, não falava em negócio jurídico, falava em ato jurídico. Né? Então, essa evolução, aqui por influência também de alguns civilistas, né? Vamos deixar aqui o reconhecimento do professor Antônio Junqueira de Azevedo, que seguiu a linha de Pontes de Miranda, naquele famoso plano do negócio jurídico, a existência, a validade e a eficácia. Porque os clássicos, inclusive, o Washington que estou atualizando, o Washington fazia essa distinção no ato de tudo e anulava, fazia com 3 categorias, colocava tudo no mesmo plano. E não é isso, não, são planos diferentes. Pontes de Miranda foi o primeiro no Brasil que fez essa distinção e fez bem. E Junqueira de Azevedo seguiu e desenvolveu essa teoria. Então, o problema que às vezes pode ser ineficaz, e eu vou dar um exemplo. No caso do herdeiro preterido numa partilha. Você sabe disso. O herdeiro preterido numa partilha, a partilha é levada para os herdeiros que estavam naquele inventário, mas ineficaz em relação ao terceiro. Mas, na prática, isso vai comprometer toda a partilha, porque também ele é o herdeiro necessário para o reconhecimento de paternidade. Então, ao sobrestamento do inventário de partilha, até se discutir a matéria da indagação, eu não posso discutir a ação de investigação de paternidade, você sabe disso, né? Na ação de inventário, que é processo de gestão voluntária, administrativo, então, vai haver o sobrestamento. Mas vamos que o reconhecimento saia muito depois daquela partilha homologada. A ineficácia em relação àquele herdeiro. Então, o código se modernizou, né, em compasso com a teoria de Pontes de Miranda. Por isso que eu estou chamando a atenção dessa expressão, que em vez de falar em nulidade, sempre fala em invalidade do casamento, né, modernizando a expressão e aqui usando muito a expressão ineficácia ou ineficácia. O artigo 685 dizendo o seguinte: conferido o mandato com a cláusula em causa própria, entre aspas, aqui o legislador usou, a sua revogação não terá eficácia nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis, objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. Aqui para nós, essa história de mandato em causa própria, será que isso não vai ser meio letra morta do Código Civil? Não sei, tenho minhas dúvidas aqui desse mandato em causa própria. Enfim, o legislador tem os seus motivos,
mas creio que não vai pegar, não. Acho que isso, mandato de causa própria, não terá eficácia sua revogação, quem que dará esse tipo de poder? Fica muito cedo, em 2 meses, para a gente saber o que vai